Você é aquele estudante que estuda, mas sente que não sai do lugar de maneira nenhuma. Se você está buscando uma técnica poderosa para estudar para concurso que te ajude de verdade, se você está procurando isso, você está no lugar certo. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes as técnicas de estudos que você está utilizando são as técnicas certas usadas do jeito errado ou simplesmente não estão funcionando. Por isso, neste vídeo eu vou te ensinar 5 técnicas de estudos que eu selecionei pessoalmente e que irão ajudar a te aprovar ainda este ano. E a primeira técnica de estudos é a técnica Feynman. Conhece Richard Feynman? Ele foi um físico americano que buscou durante muito tempo algum tipo de recurso, algum tipo de técnica de estudo que o ajudasse verdadeiramente a aprender, para não ficar naquele falso aprendido e tal. E ele dividiu o estudo em 4 etapas. Tá? A primeira etapa, ele dizia que você tinha que escolher um assunto e pesquisar muito sobre ele, tá? Até aqui tudo bem, você precisa ter um ponto de partida, isso aí não é novidade, tá? A gente tem que partir sempre de alguma coisa. Só que depois ele recomendava o seguinte: separe todo o material que você conseguir reunir sobre este assunto, e hoje é muito fácil com a internet, e depois mergulha profundamente na leitura e nos estudos de qualidade. Feito isso, vai para o segundo passo. O segundo passo é explicar detalhadamente aquilo que você estudou. Nessa etapa você vai pegar uma folha de papel, criar um mapa mental, esquemas gráficos, resumos, tudo que ajude você a organizar melhor as suas ideias, os seus pensamentos para você entender. E aqui no meu canal, se você quiser, depois tem vários vídeos que te ajudam nesse sentido, nessa etapa, tá? O terceiro passo do método Feynman diz que você tem que voltar àquilo que você pesquisou e pesquisar um pouco mais para você poder preencher todas as lacunas que ficarem em sua memória, principalmente se na hora de explicar você teve alguma dificuldade, você vai lá e reforça, tá? E o último passo da técnica de estudos que ele recomendava era você simplificar ao máximo aquele resumo, aquele texto, e quando você simplifica, você acaba utilizando imagens, metáforas, você fornece para a tua memória muito mais elementos concretos que acabam consolidando, associando ainda mais aquele conhecimento, formando conhecimento global, tá? Com essa técnica você consegue um ganho gigantesco nos seus estudos, ok? Se você gostou dessa primeira técnica, saiba que eu só estou começando. Pega as suas anotações e vamos agora para as outras técnicas que eu selecionei para você. A segunda técnica se chama estudo intercalado. Ele é um recurso poderoso para você, estudante, transferir um conhecimento para a sua memória sem necessariamente ter que cansar o seu cérebro. Como é que funciona isso? O estudo intercalado é um grande aliado da produtividade de um estudante, já que ele ajuda você a organizar melhor o seu tempo de estudo e te deixa com muito mais motivação para estudar outros temas. E ele consiste em fazer o seguinte, tá? Você vai distribuir as matérias de uma forma rotativa, ou seja, você estuda assuntos complementares ou não e diferentes no mesmo dia. A ideia é você, por exemplo, intercalar diferentes tipos de matérias dessa forma. Por exemplo, se você começa a estudar biologia, na sequência você estuda estatística, qualquer coisa de exatas, digamos. Tá? Depois você volta a estudar uma outra ciência humana e você volta a intercalar com uma exata, usando esse princípio de que você vai ativando diferentes áreas do seu cérebro no momento em que você muda de assunto. E essas áreas acabam descansando, uma área ocupada acaba descansando a outra e você acaba estimulando melhor o seu poder de concentração. A longo prazo, essa técnica ela ajuda você a fixar melhor os conteúdos na sua memória, porque você terá o contato com muito mais assuntos durante a semana, intercalando e criando um conhecimento muito mais amplo, tá? A terceira técnica de estudos vai ajudar você a melhorar mais a sua concentração. Então vamos a ela. A terceira é a técnica chamada
Pomodoro. Você conhece? É também conhecido como sistema de foco e concentração. Essa técnica Pomodoro ela foi criada no final dos anos 80 por um italiano, obviamente, né, Francesco Cirillo. Para colocar em prática, você vai precisar de um cronômetro, pode ser o seu celular, tem aplicativos também do Pomodoro, um timer ou uma folha em branco, tá? E aí você vai iniciar os seus estudos e a cada 25 minutos, focado na matéria, você deve parar e descansar 5 minutos, tá? Aí você vai fazer vários ciclos de 25 minutos com 5 de descanso, aí você vai aumentar uma pausa. Depois de 4 ciclos de 25 minutos, você pode fazer uma pausa de 15 minutos, meia hora, tá? E durante esse tempo de descanso, ou melhor dizendo, durante esse tempo de recompensa, porque ele funciona como uma recompensa, você pode aproveitar para fazer outras coisas que não sejam relacionadas ao estudo, tá? Como, por exemplo, ir ao banheiro, lavar o seu rosto, comer alguma coisa, beber uma água, se alongar, tá? Descansar, tomar um cafezinho, relaxar de alguma forma que te dê uma espécie de recompensa, tá? Nesses intervalos é importante você deixar o seu cérebro descansar. Não vai terminar de estudar e ler mensagem, não funciona assim, tá? Até que você fique com o seu cérebro descansado e tenha mais disposição para seguir por mais novos ciclos de 25 minutos. Mas lembre-se, é de extrema importância que você estabeleça esses prazos, faça rigorosamente com disciplina, isso vai ajudar bastante, porque oferece vários pontos positivos aí, esse método Pomodoro, como alivia a ansiedade, aumenta o seu foco, a sua concentração, melhora a sua motivação, melhora também os seus processos, todos os seus processos de estudos e muitos outros benefícios que essa técnica oferece, beleza? A quarta técnica de estudos é o famoso mapa mental ou mapas mentais. Esses mapas mentais consistem em criar resumos com imagens, palavras, símbolos, cores, setas que vão ajudar você a compreender melhor e memorizar as informações que você está estudando. Eu gosto muito dos mapas mentais porque eles ajudam o nosso cérebro a percorrer toda uma estrutura, um caminho lógico para guardar as informações que a gente estuda. E existem, assim, vários sites na internet que ajudam você a montar um mapa mental ali bonitinho, você vai puxando as setinhas. Mas o ideal mesmo, para ativar a memória, a sua criatividade, sua inteligência, é você pegar a boa e velha folha de papel em branco, canetinhas coloridas e fazer esse mapa mental à mão. Tá? Você começa desenhando no centro a palavra que você deseja representar, estudar, e aí a partir dela você vai puxando outros pontos, outros ramos, e aí você começa a acrescentar as informações, algo mais ou menos parecido com isto que eu tenho em minhas mãos aqui, tá de cabeça para baixo. Esse que eu tenho nas minhas mãos aqui é um rascunho, mas você pode fazer colorido com imagens, fica muito legal. Quando aplicado aos estudos, essa técnica de mapas mentais, elas têm assim inúmeros benefícios, especialmente a organização de ideias, o entendimento, o apoio visual, a associação com outros conteúdos e disciplinas. Você consegue juntar tudo num conhecimento global, e isso facilita muito na hora de revisão também, memorização e fixação de conteúdos. Por isso, abuse bastante dessa técnica, ela vai ajudar a melhorar os seus estudos. E por último, eu quero recomendar que você use uma técnica chamada autoexplicação e autointerrogação. Sócrates, o filósofo, dizia que a arte de aprender está na arte de saber fazer boas perguntas. Fazer perguntas é muito fácil, qualquer criança consegue fazer, aliás, não só consegue fazer, como às vezes até passam dos limites e acabam irritando os pais com tantas perguntas. A verdadeira prova do conhecimento e da memorização está, sabe aonde? Em saber explicar. A autoexplicação é um dos melhores recursos que existe como técnica de estudos. Agora, para você levantar boas explicações e bons argumentos, você não pode ficar jogando qualquer tipo de pergunta. Você precisa aprender a fazer as perguntas certas. Por exemplo, se você vai estudar, tudo vai começar no antes de iniciar os estudos. Você questiona o que você pretende assimilar, aprender naquele livro. Por exemplo, quem é o autor, qual é a tese, como é que ele chegou nessa tese,
O que eu preciso aprender aqui, quais são os detalhes que eu preciso aprender sobre isso daqui, o que eu vou utilizar numa prova e outras perguntas sobre o assunto antes de começar a estudar. Eles ajudarão você a manter-se mais focado, a ir direto no ponto, e você vai automaticamente fazendo essas conexões conforme se desenrola os seus estudos, dando as respostas necessárias para as perguntas que você elaborou. O livro vai te responder e isso vai deixar você mais inteligente e com certeza no caminho certo da memorização, da concentração e da aprovação, de colocar o seu nome na lista dos aprovados. Fez sentido essas técnicas para você? São ótimas técnicas, mas você tem que aplicar, colocar em prática isto. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, eu ficaria muito feliz em receber aqui nos comentários as suas observações. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, coloque em prática e me conta depois como você se saiu. Bons estudos para você, um grande abraço!